Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio aqui pra vocês e hoje, aproveitando um pouco esse hype de Lilo e Stitch live action, eu achei que seria interessante trazer a música Hawaii Roller Coaster Ride, que é uma música que representa bastante, não apenas a animação, mas diversos elementos da cultura havaiana. Achei que seria bem interessante porque diversos elementos trazidos nessa música trazem não apenas ideia para Conlang, mas também ambientação, energia, a própria letra que vai transformando e retransformando alguns significados. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre essa música, a letra inteira, que não apenas traz elementos narrativos de ambientação, mas também a parte de ambientação mais histórica, cultural e também wordmística. A gente pegando esse comecinho, eu achei um tanto interessante porque começa Alohaie, Alohaie, Anokaie, Arrolaie. E é interessante porque quando fala sobre aloha, normalmente a gente pega uma tradução muito clássica e direta que é um olá. Mas não apenas isso, porque o olá, ele não é necessariamente ou apenas um significado de oi, tchau, só por isso. Ele tem um significado um pouco mais profundo, porque não é apenas a questão de saudação e despedida como coisa onde realmente é utilizado de uma maneira bem normal, mas é um sentimento, o aloha ele traz um sentimento muito mais de amor, carinho e compaixão. É interessante porque se a gente for imaginar a nível de Conlang, nós temos algumas palavras que representam esse sentimento de uma forma que vai trazendo diversos sinônimos pontuais para cada contexto. Quando a gente fala, por exemplo, olá, no caso quando alguém vai chegando, ou um oi simplesmente, ou um aê, ou e aí, você tem aí diversos níveis, não apenas de intimidade, mas também de coloquialidade. Mas quando a pessoa está chegando e você, antes de chegar no oi, ou junto com o oi, vocês falam seja bem-vindo, seja bem-vinda, você percebe que existe um complemento da palavra que traz essa ideia de que realmente você, ao chegar, é bem-vindo ou bem-vinda. E o legal do Aloha é que quando dentro de um contexto mais pontual ou num contexto mais eh, colocado, você percebe que sim, existe essa ideia de sentimento de carinho, compaixão e tudo mais, porque eh, essas palavras representam a serenidade, a profundidade cultural e simplesmente o fato de permitir que o outro esteja conosco. Tanto que se a gente for pegar a parte etimológica da palavra, a gente for meio que quebrar um pouquinho, tem o alô, né, da parte do alô, que representa essa parte mais a presença, ou o frente, ou estar junto, e o ra, que seria meio que essa respirada que existe. Então, a palavra o aloha não é simplesmente um simbolismo de um oi, mas sim é a presença do fôlego, a presença do sopro da vida. Ou seja, você, ao dizer o aloha para alguém, está não apenas trazendo um oi ou trazendo um tchau, mas mostrando que a pessoa ela está sendo recebida com muito amor e carinho, devido de que ela representa uma presença e a vida como um todo. Então é bem interessante porque se você coloca na sua Colang, dentro da sua construção fantástica, palavras que signifiquem coisas muito mais do que simplesmente o próprio significado literal daquilo, você cria diversas conexões diferentes e propostas diferentes. Por quê? Se você pega uma palavra que simplesmente pode ser traduzida como realmente um oi ou um tchau, ok, mas isso é muito superficial ou simplesmente uma forma de colocação temporal. O oi quando a pessoa chega, o tchau quando a pessoa vai embora. Ah, pelo menos é minimamente educado. Sim, mas dar um tchau para alguém ou dar um oi para alguém, você pode simplesmente responder com um movimento, com uma levantada de mão ou um tchauzinho com a mão. Você já está significando aquilo, você já está representando aquilo. Porém, quando você tem essa ideia de outros significados por detrás,
ou vai se perdendo aos poucos, onde existe essa ideia de que uma palavra tem uma origem X, que aos poucos foi se perdendo dentro da colocalidade, dentro da comunicação normal, da comunicação social, da comunicação cotidiana, mas você pode ir resgatando isso um pouco, e você pode colocar isso na sua Conlog, dentro da sua construção fantástica. Porque dependendo de como você for construindo as palavras ou quais são os contextos que você vai fazendo, vai criar diversos outros elementos que sim trazem uma ideia mais principal. E aqui você percebe que até mesmo as imagens, como vocês podem perceber até então na música, é um ambiente muito caloroso, um ambiente muito amigável, um ambiente muito receptivo, é um dos melhores ambientes para receber turistas, tem uma parte turística muito forte. Então, por ser um país, uma região muito receptiva, você percebe não apenas na própria cultura, mas sim no próprio vocabulário. Então, porque é interessante isso, você perceber que ao construir uma comunicação, uma linguagem que reflete a sua cultura, a sua cidade, a sua região, a sua história, faz com que você gere mais um gatilho na parte narrativa que vai gerar uma aproximação, uma ambientação muito mais legal. There's no place I'd rather be than on a surfboard out at sea, lingering in the ocean blue. And if I had one wish come true, I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Ah, wiki my lohi lohi, lawe my kopapa he nalu, flying by on the Hawaiian roller coaster ride. É legal porque essa mescla de inglês com o havaiano não apenas mostra a parte da colonização propriamente dita, porque existe sim essa ideia, tanto que se for ver, o Havaí faz parte dos Estados Unidos, não apenas na questão da linguagem, mas também a tentar da unificação. Tem fatores históricos que eu não vou adentrar muito nesses pormenores, mas devido ao ter a parte de não deixar que a cultura nativa vá morrendo junto com essa ideia da força do colonizador, é interessante como uma forma de não apenas manter a ideia da essência, aquele genius loci que a gente gosta bastante de dizer, mas também mostrar todo o fator histórico linear da timeline. Então você pode construir dentro da sua cidade ou dentro da sua cultura que dentro de uma música, onde a gente pode até considerar isso aqui um hino, talvez, não um hino nacional necessariamente, mas uma música que evoca toda a energia e toda a vivacidade ou toda a essência que tem nessa região, existe a mescla, tanto da língua original quanto da língua do colonizador. E essa brincadeira faz com que enriqueça muito mais, não apenas fatores econômicos, sociais, políticos, mas sim de toda uma conexão muito mais intrinsecada de tudo. Tanto que se a gente for pegar aqui a letra, a parte, no caso, em inglês, começa There's no place I'd rather be, não há outro lugar que se prefira estar, than on my surfboard of the sea, do que a minha prancha de surf lá no mar, Layering of the sea blue, onde curtindo o oceano azulzinho, and if I wish it come true. E se pudesse realizar um desejo, I will surf it by the sunset beyond the horizon. Eu surfaria até o sol no pôr do horizonte. Então você percebe que aqui a gente tem toda uma ideia de uma ideologia, porque o surf também é um modo de vida. Ser um surfista tem muita parte que foi trazida dessa região do Havaí para os Estados Unidos. Modo de vida, modo de se pensar, modo de agir, vestuário, gestual, vocabulário. Então você percebe que essa interconexão, tanto cultural, quanto política, quanto social, faz com que crie uma conexão diferente do colonizado e colonizador. E não apenas nisso aí, você pode criar uma conexão amigável entre duas regiões e criar um ecótono, no caso, uma região que mescla essas duas, onde você sim vai entender como que é a parte mais, no caso, lá, oeste e leste. Porém, a região central, onde tem a mescla disso, você tem a unificação dos dois, sendo ou uma transição, um ambiente transicional, ou simplesmente a movimentação que ou a parte leste avançando na parte oeste, ou a parte oeste avançando na parte leste, seja um avanço político, social, mas sim a interconexão. Tanto que com isso a gente tem o segundo trecho que está na parte havaiana da música, que começa Aiukiawaikiau Maholi, se apresse, não se atrase, também mostrando um pouquinho da ideia do chamativo que tem
Vamos, não se apresse, vamos lá surfar, porque fala Alau e Maiaku Papa Nihanalo. Né, no caso, desculpa pra galera que é fluente nisso, eu estou tentando ao máximo trazer o melhor da pronúncia, que fala aí, traga então a sua prancha, porque Flying by the Hawaii Roller Coaster Ride, nós vamos voar alto nessa montanha-russa havaiana, que no caso, a nossa montanha-russa havaiana, você pode tanto contextualizar como a onda que eles pegam, porque no caso eles vão surfar, mas também devido ao fato de ter essa comunicação entre o estilo de vida do havaiano com a própria ilha Havaí, mostrando os altos e baixos que existem na vida dessas pessoas. E se você quer viver e sentir como que é ser um havaiano, toda a ambientação e toda a experiência que é de ser um havaiano, então, perfeito, venha pra cá e vamos sentir como seria essa montanha-russa da vida. Aí você pega que esse trecho é inteiro havaiano. Viu que interessante? Porque a gente pega um começo da música e começa com totalmente havaiano, lá, olá para vocês, sejam bem-vindos, quem você é. Vai para o inglês mostrando there's no place, mas desse aí já passa pro finalzinho dessa parte mais com a letra havaiana, mostra um pouco dessa mescla de inglês com a essência havaiana, e depois nós temos um trecho inteiro que fala: se apresse, não se atrase, traga nova sua prancha, onde as ondas enormes estão se formando, nesse mar que flutua e se espalha, o dia de se esbaldar no calor do sol, e o mar não para de soprar areia. Então vamos nessa, vamos juntos, é a montanha-russa havaiana. Então você percebe que, obviamente, na parte literal, você percebe que sim, é a onda, porque Havaí é conhecido, claro, obviamente, com as ondas maravilhosas, as ondas enormes, onde diversos concursos e competições de surf acontecem nas Ilhas Havaianas. Porém, aqui você percebe que diversos elementos trazem também a parte cultural, geográfica e social da própria região. Falando sobre a essência do mar, onde das ondas, o princípio do estilo de vida do surfista, falando da questão da prancha, sobre a questão do se esbaldar, a parte do mar que sopra e tudo mais. Então você percebe que, obviamente, está aqui representando toda a região do Havaí, não apenas as ondas, mas sim a parte geográfica, cultural, social de todas as regiões, porque isso traz diversos elementos. E o interessante é que quando fala que não há um outro lugar que você prefere estar, algo que já foi dito no começo da música, mostra não apenas o fato de que, sim, você é muito bem-vindo aqui, começando até a parte do Aloha, que tem essa parte de seja bem-vindo com a própria parte de seja bem-vindo propriamente dito, mas você, ao chegar, vai perceber que aqui é o lugar onde você deveria estar, mostrando com muita força essa ideia de empatia, essa ideia de acolhimento, essa ideia de que sim, é importante você estar aqui porque você é algo importante. E eu quero mostrar para você o que é importante para mim. Por isso, venha comigo, porque nós vamos andar nessa montanha-russa maravilhosa que é a vida, que são as ondas, que são tudo que o Havaí pode trazer. E essa brincadeira gera tudo isso. Por isso que eu achei bem interessante, como eu falei para vocês, que não apenas a letra traz uma essência havaiana muito forte, a parte narrativa, a parte ambientação e até a parte de contação de história, mas também se você pegar todas essas ideias e transformar ela na sua conlang e entender esses princípios narrativos, esses princípios de vocabulário, esses princípios dos vocábulos propriamente ditos e a parte da essência etimológica desses vocábulos, você vai construindo uma conversa, uma relação que mostra não apenas o desenvolvimento do seu personagem, caso você queira fazer um desenvolvimento mais interessante, mas também a relação direta que existe do ambiente, história e personagem.
pegando aqui, a gente percebe que novamente traz essa ideia. There's no place I'd rather be, né? Não há outro lugar que prefira estar do que na beira do mar, seco, molhado, livre. Né? Você vê as escolhas das palavras aqui. A beira do mar, pode ser seca, pode ser molhada, mas é livre. Mostrando que mesmo que você não se sinta tão, né, tão bem, assim, porque, nossa, é muito molhado, ai, é muito seco, ai, é muito isso, muito aquilo, mas não importa. O importante é que é livre. E na areia dourada de onde eu deito, as coisas, né, as coisas pudessem ser do meu jeito, eu me divertiria no sol ao pôr do sol do horizonte, e um dia ensolarado e quente, onde o mar não para de soprar a areia e a hora de encarar a montanha-russa havaiana. Olha que interessante porque ele fala de eu me divertiria até o sol se pôr no horizonte. E antes de falar um dia ensolarado e quente, o mar não para de soprar a areia, esse trecho está em havaiano, mostrando, né, alalai que akala hamanahana, né, o dia está ensolarado e quente, me que cai o hone que poione, e fala o mar não para de soprar a areia. É interessante porque e nesse trecho, o que me trouxe um pouco de influência, ou no caso, o que me trouxe de uma reflexão? E nesse trecho, falando que é um dia ensolarado e quente, o mar não para de soprar areia, é uma característica, obviamente, de qualquer lugar praiano, minimamente, quando está numa linha mais tropical, mas você percebe que aqui ele representa muito fortemente a essência do surfista. Então, eles escolheram, no caso, essas duas frases porque aqui ele traz com muita força a ideia principal de que é ser um surfista, que é aproveitar o dia ensolarado e o mar e a areia. Então, quando você vive para o skate, você quer estar sempre no skate. Se você vive para a literatura, você quer estar sempre perto da literatura. Se você gosta de world building, vai estar sempre perto do world building. Se gosta de RPG, vai estar perto do RPG. Ou seja, as suas afinidades fazem com que você puxe a sua vontade de ser aquilo ou estar perto daquilo. Então você percebe que, novamente, trazendo a essência havaiana, trazendo as frases e dando o reforço com a língua havaiana. O mais legal não é isso, porque depois que traz esses dois trechos, ele termina It's time to try the Hawaii Roller Coaster Ride. Então, apesar de tudo que foi falado, você, né, se você poderia estar assim, eu poderia estar daquele jeito, se eu pudesse escolher, eu escolhi daquele jeito, aquele outro, e evoca a ideia do havaiano com o princípio do surfista, com o princípio da linguagem, e depois termina com e agora está na hora de você encarar isso. Então você percebe que ele vai trazendo toda a parte de ambientação, dizendo, olha isso, é maravilhoso, é aquilo, isso é perfeito, isso é incrível, isso não quer... E agora traz, agora que você entendeu, então venha. Tem essa parte chamativa. Essa ideia de não apenas a música incorporar a ideia de ser algo maravilhoso, mas também de evocar a ação. A evocação de ação é muito forte depois de ter toda essa ambientação introspectiva. Porque ele foi falando a ideia de como que é, como viver, como é sentir, como é se preparar, como que é tudo, mostrando toda essa conexão e essa influência que ele quer trazer, e depois de reforçar o final, tem essa ideia do chamativo. Então achei bem legal, bem forte esse trecho, devido à parte não apenas da brincadeira sonora da música, mas também a parte da literatura, ou no caso a fluidez da história, juntamente com o chamativo no seu cérebro de venha. E agora, o que eu achei bem legal disso? A gente fala que hang loose, hang ten, hosnan, shaka na shaka. Faz que o hang loose é algo que é muito clássico nessa cultura, né? Fazendo aí dessa forma, onde essa ideia traz a parte todos os termos trazidos aqui do hang loose, do hang ten, hossi, shaka na shaka, são termos utilizados dentro dessa cultura. Não apenas a cultura propriamente havaiana, mas a própria subcultura do surfista. Onde ele utiliza não apenas da parte vocal da ideia, mas também da parte
corpórea, no caso não verbal desses significados, dessas ideias. Então você percebe que existe sim tudo isso, e em alguns casos existe até mesmo algumas manobras, algo que a gente vai ver para frente na música, que também brinca com isso. Então aqui a gente já começa a brincar mais com esse universo, com essa subcultura surfista. Então trabalhar a subcultura é muito legal porque a gente tem toda a cultura da região, no caso a cultura havaiana, e a subcultura do surfista, que faz parte, que tem toda essa influência e que também influencia na cultura master. Então o legal da brincadeira aqui é você cria a cultura do seu universo, no caso não do seu universo, mas a cultura da sua região, e depois que você constrói ela, fazer subculturas que são pequenos pontos que vão influenciar nessa cultura maior, e essa cultura maior que vai influenciar nas subculturas, é interessante. E o legal das subculturas é porque você pode colocar a subcultura em qualquer lugar, e você pode até repetir a subcultura. No caso, existem os góticos. Os góticos existem em qualquer lugar do mundo, você consegue ver claramente quando é um gótico. Porém, góticos brasileiros, góticos franceses, góticos italianos, góticos americanos, góticos ingleses, são góticos diferentes que puxam um pouco da própria cultura maior onde eles pertencem para parte desse presentimento. Então é legal de construir essas subculturas porque ela não apenas puxa um pouco do Mask, mas influencia. Isso aí é bem legal. E o Mask, né, no worry, no fear, want the big brother, né, que seria o irmão, né, no caso, a parte de sotaque, né, a parte de irmão, e começa cut in, cut up, cut back, cut out, e isso é meio que, não apenas brincando com a parte do inglês, né, porque todas elas têm meio que os sufixos terminados, né, cut in, cut up, cut back, cut out, que tem essa ideia, mas também você percebe que existe um pouco dessa gíria, da brincadeira da gíria. Porque essa subcultura fala muito em formato de gíria, então ter a música trazendo essa ideia de gíria é muito forte. E começa frontside, backside, go for foot, whip it out. Então você percebe que são aqui as manobras, né? A manobra de frente, a manobra de costas, levantando o pé direito, o outro colocando, né, a prancha não sei o que lá. Então existe sim as manobras que vocês vão colocando. Então olha que legal, você percebe que todo esse trecho está contextualizando a cultura com muito mais força, trazendo você para esse mundo, trazendo você para essa localidade com muito mais ideia, com muito mais força. Isso que é muito legal. Né? Continua até Let's get in the surf, the pumping, venha com nessa, as ondas estão demais, deslizando no ritmo do oceano, aos redemoinhos que giram, caem em cascatas e rodopiam. Essa é a montanha-russa havaiana. Olha que legal. Aqui ele traz aquele chamativo, e mesmo se você fica um pouco receoso se você não vai ou não vai, agora ele vai trazer muito mais ambientação. A gente fala assim, a gente fala assado, tem a manobra tal, daquele jeito, é incrível, é adrenalina e não sei o que, papapá. Então o legal agora é que depois que ele faz o chamativo, toda vez que ele faz, você venha participar, agora ele tá tentando convencer você com mais força, te ambientando mais forte, te imergindo mais forte. A Gary não fala que uma maneira maravilhosa de você aprender uma língua é vivendo aquela localidade, ou no caso, quero aprender inglês, estar num ambiente onde todo mundo fala inglês, na cultura onde tem o inglês, seja ela qual for, ou um francês, ou um italiano, ou qualquer outra língua nova. Quero aprender, no caso, fazer uma manobra de skate, estar num ambiente onde a galera vive, respira e faz tudo isso é interessante. Da mesma forma que se você quer viver uma vida de surfista com mais força, estar num ambiente que gira em torno disso, essa imersão fica mais forte, essa imersão fica mais gostosa e mais fácil de entender. E aqui ele fala, e começa, te ambienta, e depois, com muita força, fala, e essa, meu querido, depois de tudo isso que você sentiu, essa parte geográfica, sentimental, emocional, agora, vivenciando com mais força, essa é a montanha-russa. Não é simplesmente andar nas nuvens, ou no caso, aqui surfar. Mas a nossa montanha-russa de verdade é viver a vida, é trazer essa energia, essa ambientação. Tudo isso é a montanha-russa havaiana. Oh
você vê que ele novamente reforça tudo aquilo que a gente já falou. Não há um lugar melhor do que aqui, do que Peristar, do que a minha prancha de surf no mar, curtindo o oceano azulzinho. Se eu pudesse realizar um desejo, eu sofreria até o sol se pôr no horizonte. Se apresse, não se atrase, traga sua prancha de surf, nós vamos voar alto nessa montanha russa havaiana. E se apresse, não se atrase, traga novamente e tudo mais, e pá, 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 pá. Então você percebe que tem novamente esse chamativo, trazendo essa ideia, obviamente que a proposta daqui é musical, então retomar o começo como uma forma de começo e fim é interessante musicalmente, mas se for imaginar um pouco na parte literária, a gente está fazendo uma cena espelho, onde a gente coloca o começo e o final fechando esse ciclo, criando essa rotatividade. Por quê? Se eu quisesse continuar a música do ponto inicial, poderia fazer, porque como tem um trecho no começo, um trecho no final que se repetem, eu posso continuar criando esse looping, e criando esse looping, criando esse looping, criando esse looping. O mais interessante, novamente, é o quê? Ele termina com toda a parte em havaiano, trazendo novamente essa ideia de que o importante de se viver a cultura havaiana é falar, sentir, viver e representar tudo aquilo que tem que ser. Por isso eu achei muito interessante, muito forte, muito legal a música aqui, que fala sobre essa ideia toda havaiana, de que nós vamos aí Havaiana Roller Coaster Ride, onde tem toda essa ideia, entender que não é simplesmente algo literal, mas sim todo o significado em volta. Por isso que, quando você for construir a sua cidade fantástica, a sua região fantástica, crie também, não precisa necessariamente músicas, mas caso você queira usar uma IA que facilite essa ideia, é interessante, vale super a pena. E criar conexões de palavras, significados, traduções, culturas e subculturas é algo maravilhoso. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você curtiu o live action de Lilo e Stitch ou se você prefere mais animação clássica 2D. E obviamente, deixa aqui nos comentários alguma outra música, de um anime, de uma animação, alguma outra que você acha que vale a pena. Se o YouTube não bloquear com copyright, com certeza farei para vocês. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!